É um prazer imenso, né, pra gente estar aqui com vocês, como nós já fomos apresentados, né? Eu sou o Lucas e ela é a Beatriz. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês, né, aquilo que Deus trouxe aos nossos corações. E para a gente dar o pontapé nesta tarde, né, eu gostaria de estar orando com vocês e agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então feche seus olhos aí onde você estiver. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta tarde. Graças te damos por este momento. Graças te damos porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem provido tudo em nossas vidas, Pai. Graças te damos porque o Senhor, além de tudo, Pai, que passamos, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, Pai, e nada tem nos faltado. Então, te pedimos, Pai, que nessa tarde o Senhor fale conosco, ministre em nossos corações, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, gente, boa tarde, eu sou a Bia, como o Lucas já disse, né? Beatriz, mas pode me chamar de Bia, mas fica mais informal. E hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho sobre o chamado de Samuel. E como isso pode nos ajudar, né? Nós jovens, né, que estamos aí introduzidos no reino, né, somos ativos no reino e caminhando para a salvação, o chamado de Samuel e as lições que a gente pode tirar do chamado de Samuel que nos ajuda a permanecer e viver, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu vou ler com vocês 1 Samuel capítulo 3. Quem quiser acompanhar aí. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor Deus chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está te escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia, farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse: Ele é Deus, o Senhor. Que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. E o 21, o Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Uma das lições que a gente tira, né, do chamado de Samuel, na verdade, a primeira lição, a que mais me chamou a atenção, é o versículo número 1, que fala assim, pode ler, Vitor?
Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Pode ler? Pode ler. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Olha só que interessante. A palavra fala que ele era um menino quando ele começou a servir o Senhor, né, e agir no reino. E hoje em dia, a gente vê assim uma geração que por algumas vezes a gente acaba achando que a gente tem que ser adulto, né, para ser uma pessoa ativa no reino, ou até mesmo eu já escutei, né, alguns jovens falando que, enquanto eu sou jovem, eu vou curtir a minha vida, né, e depois que der a idade, né, de sossegar, eu paro e vou para a igreja. Mas olha só que interessante, gente, o grande chamado que Samuel viveu começou quando ele ainda era jovem. Ele era menino e já ajudava Eli no reino. Olha só que lindo. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Você que é menino, você que é jovem, onde você tem estado esses tempos? Né? O que você tem feito com a sua juventude, com a sua força, com a sua alegria? Né? Olha só que legal. Muitas vezes a gente também acha que por a gente ser novo, né, por a gente não ter muita experiência, não ter vivido muita coisa ainda, a gente não tem capacidade de viver e o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Mas, gente, quando a gente para e entende que aquilo que Deus tem pra gente, Ele nos capacita, a visão muda, a mentalidade muda, porque a gente entende que não é na nossa força do braço, não é no nosso entendimento, mas é Deus através de nós. E Samuel compreendeu isso, porque desde novo ele já estava inserido no reino. Desde novo ele já ajudava Eli na adoração a Deus, como diz a palavra. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração. Então, se você se acha muito novo, não se ache. Não se ache novo. Não se ache. Deus tem um chamado para você. E não tem nada melhor, gente, que começar cedo a servir a Deus, tá? Porque, né, o que Deus tem pra gente é maravilhoso. Então, assim, não perca a sua juventude longe do Senhor, tá? Se você é muito novo, vem pra Deus. Que a gente vai crescer, a gente vai amadurecer, o Espírito Santo vai nos moldar. E o trabalhar de Deus é lindo. Mas não ache que Deus não tem um plano, um chamado, um propósito para sua vida por você ser muito novo, tá? Não se engane. E na Bíblia a gente vê vários exemplos disso, né? De pessoas que começaram novas, né? Viver o chamado que Deus tinha. E uma delas que eu gosto muito é Jeremias. Jeremias. E a gente vê, né? Lá em Jeremias também. Eu vou ler para vocês, que é Jeremias 1, do 6 ao 10. E ele fala assim: Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir para edificar e plantar. Ou seja, a gente vê aqui, né, na vida de Jeremias outro exemplo, né, que não existe, gente, não existe idade para você começar a viver o propósito. Então, se Deus te chamar, rasga o coração, caia de cara, né? Mergulhe, porque a gente vê aqui, igual fala, Deus te chama e Deus te capacita. Então não há algo que vai mudar isso na sua vida. Então se Deus te chamar para viver, você vá de mente aberta, né? Rasga o coração para o Senhor, deixa o Senhor fazer através de você, porque igual ele fala aqui no 7, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, ou seja, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Ou seja, Deus vai te enviar e Ele vai fazer, né? Nunca vai ser só por você. É Deus ali com você e Ele vai te capacitar. Então, você vai viver o propósito de Deus porque Deus te capacita para isso. Amém. Eu acho muito lindo esse texto de Jeremias, quando Deus fala, né, que Ele vai colocar... Lê para mim, eu acho que é o do... 7. Pode ler tudo. De novo? Do 6 ao 10. Do 6 ao 10, tá.
Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Olha só que lindo, gente. Deus fala, né? Eu vou colocar na tua boca as minhas palavras. Né? Quando a gente se depara com um propósito e com um chamado maravilhoso, né? A gente pensa, meu Deus, será que eu consigo? Será que... Mas como que eu vou falar? Como que eu vou fazer isso? Lembra de Moisés? Mas Deus, eu sou gago. Né? O que eu vou fazer? Gente, Deus dá a resposta. Eu vou colocar as palavras na tua boca. Deus é o mais interessado para que se cumpra o propósito dele. Então é só a gente se dispor, tomar atitude e querer viver, que Deus nos capacita. Deus capacita os escolhidos. Então, se você está ouvindo essa palavra nessa tarde, é porque Deus te escolheu, Deus te chamou. Então, Deus vai te capacitar. Você tem que se dispor, abrir o seu coração. Amém? Amém. E nós jovens, galera, nós somos o futuro, né? No versículo 2 fala assim: Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. O que nós podemos ver aqui é que a geração, né, que a gente tem hoje como mentor na nossa vida não vai estar com a gente para sempre, né? Porque a gente tem que ter em mente, nós jovens, quando nós aceitamos viver, né, o propósito de Deus, o chamado de Deus na nossa vida, é que hoje a gente tem alguém que nos ensina, né? Mas amanhã nós seremos os mentores, né? Nós vamos ensinar as pessoas, né? A próxima geração, a geração que vem. Então, a geração que nós temos hoje como mentores, ela não será para sempre, porque nós um dia seremos os mentores, né? Isso mesmo. Semana passada, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, nossa, né, a gente vê que o negócio está ficando sério, que a gente está crescendo, quando a gente passa de conversar com os jovens e começa a conversar com os pais. É engraçado, gente, mas é verdade, né? Eu lembro como se fosse ontem, né? Vai tipo 2 meses. Né? Mas até uns dias atrás, era o Cris que conversava com a minha mãe. Minha mãe conversava com o Cris falava, não, a menina tá dando muito trabalho. Brincadeira, gente, nunca dei trabalho, não. Só um pouquinho. Né, Cris? O Cris afirmou, nunca dei trabalho. Mas hoje, é a gente que conversa com os pais. Então, assim, gente, aquilo que você recebeu, você vai passar para alguém uma vez. Aquilo que você recebeu, você vai passar para as pessoas, sabe? O líder que te orientou, que te instruiu, que ajudou você a chegar onde você chegou hoje, você vai ser essa pessoa na vida de outra, entendeu? Uma vez eu assisti uma ministração do Luiz Hermínio que falou uma coisa que me marcou muito, mas me marcou muito mesmo, que ele falava assim, ó, a cruz que você carrega, ela não salva só você, mas ela salva as outras pessoas. Quando a gente pensa na cruz de Cristo, a cruz que Cristo carregou foi para salvar as outras pessoas, não foi? Foi para salvar a gente. E quando a Bíblia fala para a gente tomar a nossa cruz, essa cruz que a gente toma, ela nos salva, mas ela também serve de inspiração para outras pessoas. Então a cruz que a gente carrega, ela não salva só a gente, mas ela salva outras pessoas. Então o fato de você aceitar o seu chamado, você ouvir a voz de Deus, você se posicionar a querer viver aquilo que Deus tem para você, não só te salva, não só te edifica, não só te amadurece, não só te faz crescer, como também inspira e alimenta outras vidas. Olha só que interessante, né? Como o nosso chamado vai muito além daquilo que a gente, né, imagina. Às vezes a gente tem a visão assim, né, que vai afetar a mim e somente a mim. Mas não, gente, isso gera frutos que podem alimentar outras pessoas. Então, o fato de você ter tido um líder que te instruiu, vai fazer de você também um líder, que um dia as pessoas vão precisar de você, né? Igual falou lá no texto, né?
Eli estava cansado, os olhos dele já não enxergavam muito mais. Então, assim, gente, o futuro é a gente, né? Dá um medinho de pensar isso, né? Mas, assim, quando a gente para pensar que o futuro é a gente, mas é Deus nos guiando, então, nossa, o negócio vai ser top. Da mesma forma que a gente, né, precisou de um líder, né? As pessoas também vão precisar, né? Alguém vai precisar da gente, né? Sim. Então, o que a gente diz hoje para vocês é assim, né? Não desista. Não desista porque alguém ainda se espelha em você. Com né? certeza. E no primeiro livro de Samuel, né? No capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: Estou aqui. O que é interessante é que Samuel, ele não sabia, né? O que Deus queria propor para ele, né? Porque Deus chamou a primeira vez, ele nem imaginou que era Deus falando com ele, né? Então, só na terceira vez que ele imaginou, porque Eli, né, direcionou Samuel, né, dessa forma. Então, Samuel, ele não sabia, né, o que Deus queria propor para ele. Porém, quando ele ficou sabendo que era Deus que queria falar com ele, ele foi ali e respondeu a Deus de imediato, né? Ele não hesitou, né, em falar: eu acho que não é Deus que vai falar comigo, né? Porém, ali naquele momento, Samuel já quando ouviu, né, pela terceira vez, né, Deus chamar ali, Samuel, ele falou: Eis-me aqui, Senhor, estou te ouvindo, né? Mais ou menos assim. Na verdade, na primeira vez, né, Deus chamou Samuel, pá, ele já respondeu, né? Eis-me aqui. Às vezes a gente ouve Deus nos chamar, a gente sabe que Deus tem um chamado para as nossas vidas, mas a gente não responde, né? Quantas vezes já aconteceu, gente, com vocês? Não sei se aconteceu com vocês também ou se era só comigo, mas a gente ouvia o nosso pai chamar e fingia que não estava ouvindo. Porque sabia que ia pedir alguma coisa. Às vezes a gente está ouvindo Deus chamar, mas a gente está fingindo que não está ouvindo. Às vezes a gente está ouvindo, mas por falta de fé, por falta de, sabe, às vezes a gente quer controlar tudo, então a gente não sabe o que Deus vai pedir pra gente. Então por isso a gente não responde, a gente finge que não ouve. Olha Samuel, ele era novinho, hein? Novinho ele. Sim. Ouviu Deus chamar e pá, na hora respondeu: Eis-me aqui. Ele não sabia o que Deus ia pedir, ele não sabia o que ele ia ter que sacrificar, ele não sabia o que ele ia ter que enfrentar, mas ele respondeu. Tudo começa na resposta que você dá para o chamado de Deus para sua vida. Deus está te chamando. Né? Deus está te chamando nessa tarde. Responda. Tenha fé. Se Deus é o maior interessado para que o propósito dele se cumpra, não tem como ele ter para a gente coisas ruins. O propósito de Deus para nós supera tudo aquilo que a gente possa imaginar. Então tenha fé, confie nesse Deus. Quando ele te chamar, responda. Se lance. Se lance, né? Não deixa algo te prender, Isso. né? Abrão, né? Que naquela época era Abrão ainda. Em Gênesis 12:1 fala, né? Cita um exemplo, né? Então, ele fala assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, aqui a gente vê, né? Um exemplo de que Abrão não deixou que algo, né? O prendesse, né? Sim. Então, quando a gente fala sobre o chamado, quando a gente resolve viver o chamado, né, de Deus pra gente, a gente sempre vai ter que abrir mão de algo, né? Com certeza. Igual Abraão, de coração, né? Abriu mão de tudo, né? Seus parentes, da casa do pai, do conforto, né? Da casa do pai. E ouviu o chamado e falou assim: Não, eis-me aqui, Senhor, pode abriu mão. Me envie, né? É interessante a gente pensar sobre isso, porque tudo na nossa vida, toda decisão que a gente tome, pra gente escolher algo, a gente tem que abrir mão de outro, né? Eu comentei com o pessoal da célula esses dias que eu vi uma story da pastora Elane Wiesel, que ela postou, foi uma coisa assim, sabe, aparentemente simples, mas que traz uma reflexão muito grande para as nossas vidas, que falava assim: a todo momento a gente toma decisões, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. No momento em que você acorda, quando você vai escolher a sua roupa para ir trabalhar, quando você escolhe um sapato, eu gosto desses dois, e agora? Mas eu tenho que abrir mão de um para escolher o outro. Da mesma forma é o nosso chamado com Deus.
Quando a gente ouve Deus chamar e a gente entende que Ele tem um chamado pra gente viver esse chamado, a gente tem que abrir mão de certas coisas. Quando Deus chamou Abraão, sai da tua tenda, da tua parentela. Gente, ele abriu mão de tudo. Não tinha certeza, né? Mas ele teve fé. A gente tem que ter fé e abrir mão daquilo que a gente acha que vai nos impedir de viver aquilo que Deus tem pra nós. Então, para você viver o seu chamado, você tem que escolher. E toda escolha, toda tomada de atitude requer da gente um sacrifício. Para a gente escolher uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra. Se alguma coisa está tomando a prioridade daquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que repensar. Porque não dá para a gente ter 2 focos. A gente tem um foco e um alvo. Se eu tiver 2 focos, 2 alvos, eu vou caminhar para qual lado? Não tem, gente. É uma prioridade, um foco, um alvo. É viver aquilo que Deus tem pra gente. Quando a gente escolhe viver aquilo que Deus tem pra gente, a gente tem que abrir mão das outras coisas, né? E muitas vezes, quando Deus nos chama, a gente pode não sentir de responder. Mas a gente não pode agir por sentimento, gente. Porque se a gente for agir por sentimento, a gente age segundo a alma. A gente tem que agir conforme o nosso espírito, né? E o nosso espírito sabe o que é melhor pra gente. A alma é enganosa, né? Então você pode não estar sentindo, mas haja, obedeça, escolha obedecer a Deus. Escolha responder o chamado que Deus tem feito para você, hoje, agora, nesse momento. E Deus, Ele chama, né? Ele nos convida a viver, né, o propósito dele. E Ele sempre nos dá uma nova chance, né? Com certeza. Às vezes a gente acha que pode viver distante dele, mas a gente não pode, né? Porque a gente sabe que o melhor, né? O melhor pra gente é sempre estar perto de Deus, né? E no versículo 8, na parte A, fala assim: o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ou seja, o Senhor chamou uma, né? Achou que ele ali. O Senhor chamou na 2ª, ele achou que ele ali. E na 3ª, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, né? E a gente vê, então, que o Senhor não desiste de nós, né? Se Ele tiver que chamar a gente na 1ª, na 2ª, na 3ª, Ele insiste em nós, né? Igual a Bia falou, né? Ele é o maior preocupado, né? Maior interessado. O maior interessado, né? No propósito dele para as nossas vidas, né? Então, o que eu queria dizer é que o Senhor nunca desiste de você que está assistindo a gente aí, né? O Senhor nunca vai desistir de você. Às vezes você tem isso na cabeça, né? Poxa, eu errei, então, sei lá, acho que o Senhor está triste comigo, então Ele não quer. Não, muito pelo contrário, se conserta, né? Se conserta porque Ele está de braços abertos para receber, né? E não se prenda, né? Não se prenda em algo, né? Que você acha que vai te afastar. Não se prenda em algo porque esse algo te afasta de Deus, né? Porém, se você se livrar desse algo, né? Você está muito perto de Deus e Ele não desiste de você e você vai viver sim, né? Os propósitos dele da melhor maneira possível, né? E eu queria ler com vocês também Filipenses, deixa eu abrir aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. 13 e 14. Filipenses sumiu aqui. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Ou seja, não se prenda, né? Porque uma vez que Cristo já te libertou, né? Prossiga para o alvo, porque Ele já te libertou. Você é livre em Cristo Jesus, né? Então, não tem algo que possa te prender, né? De viver, né? Aquilo que Deus tem para você. Sim. Deus chamou Samuel 3 vezes, né? 3 vezes. Acho que às vezes a gente dá a nossa cota, né? Deus tem que chamar 6, 7. Mas eu acho lindo isso, gente. Que Deus é um pai amoroso que quer sempre o nosso bem. Quantos lembram do filho pródigo, né? O maior presente que o pai deu para o filho foi deixar a porta aberta para que ele voltasse. Então, se você se afastou por algum motivo dos caminhos do Senhor, você acha que o que você fez, você não pode voltar,
que você não é mais merecedor do amor de Deus, se você se afastou de Deus por algum motivo, Deus está te chamando de novo. Deus te chama. Mesmo que você não reconheça a voz dele, Deus te chama. Amém. Amém? Igual o Lucas falou em Filipenses, as coisas que passaram, passaram. Né? Vamos prosseguir para o alvo. Deus está te chamando nessa tarde. Deus está te chamando nessa tarde. Volta. Né? Então tenha isso em mente. O Pai, ele te ama e ele está de braços abertos te esperando. Né? Quando o filho pródigo foi embora, pegou a herança e foi embora, gastou tudo que tinha, fez coisas que não deveriam ter feito. Quando ele voltou, a porta estava aberta e o Pai se alegrou com a volta dele. Deus é um Deus de chances. Ele está te dando uma chance hoje. Volta para ele. Amém? A porta está aberta e ele está te esperando para fazer uma festa. Só não pode achar que isso é um motivo para ficar tropeçando. Pode ficar indo e voltando toda hora. Não pode ficar indo e voltando toda hora. Deus conhece o nosso coração e quando a gente se arrepende, né, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, a porta está aberta para você voltar. Deus é um Deus de chance, ele está te chamando nessa tarde. Amém? Amém. No versículo 8, a gente aprende um pouco também sobre humildade com Samuel. Né? Você lê para mim? Amém. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ao 10. E lhe disse: Vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Olha só, a primeira resposta, a terceira resposta, teoricamente, que Samuel deu para Deus, mas quando Samuel soube que era Deus: Fala que o teu servo está te ouvindo. Olha só, às vezes a gente quer viver o extraordinário, o grande, né? A gente quer, sei lá, ser famoso, né? Mas a gente não quer ser servo. Todo grande chamado começa pequeno. Antes da gente estar lá em cima, a gente tem que ser servo. Olha só quem foi Samuel, o profeta Samuel. E a primeira resposta que ele deu para Deus foi: Fala, pois o teu servo está te ouvindo. Olha só que tremendo, né? Eu acho muito lindo e acho que a gente pode aprender muito com isso. Que antes dele ser um grande profeta reconhecido pelas nações, ele se fez servo. Agora eu vou falar também do versículo 3. Gente, essa parte Deus falou muito comigo. Do versículo 3, parte B, e o versículo 15. O Lucas vai ler e eu já explico. Pode ler o 3 todo? Pode? Tá. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Versículo 15. E agora o versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Olha só, gente. Quando eu estava lendo o texto, eu falei para o Espírito Santo, né? Ai, Deus, fala comigo aquilo que o Senhor quer que eu passe para as pessoas, aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu coração. E eu li uma versão que falava que Samuel dormia na tenda sagrada, né? Samuel dormia. Então, no começo, Samuel estava dormindo na tenda. Deus falou com ele, aconteceu tudo que a gente já leu, falou, ele foi até ali, falou de novo, ele foi até ali, falou de novo, ele foi até ali de novo. Aí ele respondeu Deus. Depois que ele soube que era Deus que estava chamando ele, depois que ele entendeu que Deus tinha dado para ele um chamado, no 15 fala que ele ficou deitado até amanhecer. Antes ele dormia. Agora, depois que Deus falou com ele, ele não dormiu mais. Olha só que lindo, gente. Deus está falando com a gente nessa tarde. Se você estava dormindo, está na hora de acordar. Né? Está na hora de acordar. Mais pra frente, ele vai falar também sobre a luz. Que a luz ainda estava acesa.
Todo mundo sabe, gente, está no fim dos tempos, né? Sim. Pelos sinais que a gente vê, pelo que está na própria palavra, né? A gente acompanha, está no fim dos tempos. A luz ainda está acesa, mas uma hora ela vai apagar. Deus está falando com você nessa tarde. Não está mais na hora de dormir. Você como embaixador, nós como embaixadores do reino, a gente não pode mais dormir, está na hora da gente acordar. A luz vai apagar. O que a gente tem feito enquanto a luz ainda está acesa? Deus tem falado conosco, Deus tem nos chamado. Amém. Amém? O tempo de dormir acabou, gente. Lê para mim o versículo 15 de novo. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Olha só que legal, fala de novo do sentir, né? Fala que ele teve medo de contar a visão a Eli. Uma coisa que a gente já falou, né? Que às vezes a gente tem que agir sem sentir, a gente tem que obedecer, né? A gente não age por sentimento, a gente age pela obediência, a palavra é obediência a Deus. Então, o seu chamado, ele pode te gerar um medo e uma insegurança, mas você tem que obedecer a Deus e agir, igual Samuel fez. Depois que Deus falou com ele acordou, ele não dormiu mais. Mas ele não só acordou, ele agiu, ele se levantou. E a palavra fala que ele abriu as portas da casa do Senhor. Então tá na hora da gente acordar, da gente levantar, da gente mesmo com medo, mesmo com insegurança, né? Uma das coisas que mais gerou essa pandemia foram ansiedade, né? E essas coisas ruins, né? Emocional e psicológica. Então, a gente tá com turbilhões de emoção e coisas, né, no nosso psicológico, mas está na hora da gente agir, mesmo com medo. A gente tem que ter fé, tem que dar um passo de fé. Responde ao chamado de Deus. Levanta, não dorme mais. Amém? Amém. Isso não pode nos paralisar, né? Nos privar de viver, né, aquilo que Deus tem preparado. Porque a gente sabe que aquilo que Deus tem preparado pra gente é lindo, né? Só Ele pode explicar. E no versículo 19 e 20 ele diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, né? Então, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. A única maneira, né, de viver o chamado de Deus para a gente, né, até o fim é permanecer no Senhor, né? Sim. Porque Samuel, enquanto pequeno, não sabia, né, o que Deus tinha para ele. Só que Samuel foi... De viver tudo que Deus tinha para ele, Samuel era gigante, né? Então a gente só permanece, né? O seu chamado, né, até o fim, né? Você só pode viver o seu chamado até o fim se você permanecer em Deus, né? E à medida, né, que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. O Senhor nunca deixou, né, Samuel sozinho, nunca desamparou Samuel. Então Samuel sabia, né, que se ele tivesse ali, né, trilhando os caminhos do Senhor, certamente ele viveria, né? Cresceria nas verdades de Deus para ele. Eu ouvi uma vez uma frase, não sei se eu acho que todo mundo já ouviu, é bem conhecida, que falava assim, ó: a distância entre você e Deus é você quem determina. Deus sempre vai querer estar perto de você, mas a distância entre você e Deus é você quem determina. Às vezes nós nos afastamos do Senhor. E o texto fala que à medida que Samuel crescia, Deus estava com ele. Ou seja, se você quer crescer, se você quer amadurecer, se você quer viver em plenitude aquilo que Deus tem para a sua vida, vai ser caminhando lado a lado com Deus. Não pense você que a gente cresce e a gente vive um chamado longe de Deus. Porque quem nos capacita, quem nos molda, quem nos orienta, quem nos guia é o Espírito Santo. Então não tem como a gente viver um chamado se a gente não andar lado a lado com Deus. Entendem? Só que assim, quem determina a distância entre você e Deus é você mesmo, né? Então não se afaste de Deus, né? Deus te chamou nessa tarde, você ouviu, você acordou, você levantou, você tomou atitude, você abriu mão daquilo que te afasta do propósito de Deus. Agora é hora da gente permanecer lado a lado com Cristo, permanecer sendo guiados, moldados, transformados e renovados pelo Espírito Santo. Só assim a gente cresce, só assim a gente amadurece.
deixando ser trabalhados por Deus. Amém. Amém? E o versículo 3... Eu falei? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A palavra, ela faz... Eu até pesquisei em várias versões e a maioria delas usa o advérbio de tempo ainda, né? A palavra faz uso do advérbio de tempo ainda, que dá o sentido de que em algum momento a luz se apagaria. Como eu já falei, o fim dos tempos se aproxima, mas a luz ainda está acesa. Olha que lindo isso, né? Como a gente também já disse, Deus é um Deus de chance. Então hoje Ele está te dando uma chance. A luz ainda não se apagou. Ainda não se apagou. Deus está te chamando hoje. Quanto tempo será que a gente vai ter que esperar para se posicionar e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Quanto tempo a gente vai ter que esperar para responder o chamado do Senhor? Sem questionar, sem duvidar. Deus te chama nessa tarde. Gabriela, Mateus, Lucas, não questione, só responda: eis-me aqui, Senhor. Como é que vai ser? Ai, mas é muito alto, eu não vou conseguir. Só responda. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Deus vai te capacitar, Deus vai te guiar e vai te levar para onde Ele quer que você chegue, querido. O nosso trabalho é nos dispor e abrir mão das coisas que nos afastam de Deus. Porque quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais em plenitude a gente vai viver aquilo que Ele tem pra gente. E não tenha dúvida que é o melhor de tudo. O melhor que você possa imaginar. Na verdade, você nem pode imaginar, porque a vontade de Deus vai além daquilo que a gente imagina. Então, assim, é inexplicável, gente, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas para isso a gente tem que responder ao chamado de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Teu servo está aqui. A luz ainda está acesa, né? A luz ainda está acesa. Amém? Então eu convido você nessa tarde a responder. Deus está te chamando nessa tarde. Responda. Abra mão daquilo que te afasta dos caminhos do Senhor. Se você se afastou por algum motivo dos caminhos do Senhor, lembra, Deus chamou Samuel 3 vezes. Deus, Ele dá uma segunda chance. Se você se afastou por algum motivo, está na hora de voltar. A luz ainda está acesa. Nós somos embaixadores do reino aqui nessa terra. A gente tem um plano maravilhoso. E Deus está chamando você nessa noite. Está na hora da gente responder, acordar e levantar para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como jovens, nós vamos influenciar a próxima geração. Então, seja jovem, forte e ativo. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida, que é maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Sábado, para quem não frequenta ainda. Para quem não frequenta, gente, aos sábados, 7h30, a gente tem o nosso culto dos jovens, né? O Impacto. Você é muito bem-vindo. Se você também não frequenta uma célula, manda uma mensagem aí que a gente vai até você e a gente arruma um caminho aí, tá bom? Mas não fique fora do reino de Deus. Amém? Ele tem um chamado para você. Se você está ouvindo isso hoje, você foi escolhido e Deus vai te capacitar em nome de Jesus. Amém. Mas responda esse chamado. Se você não frequenta nenhum lugar, nos chame, entre em contato conosco. Mas, assim, por via das dúvidas, também temos as redes sociais, tá? Do Impacto. Tá? É só entrar lá na página da Comunidade Templo Vivo no Instagram, que tem tudo lá, tá bom? Um beijo, que vocês possam regar essa palavra que foi plantada nos nossos corações nessa tarde. Assim como Deus ministrou ao meu coração, no coração do Lucas, espero que o Espírito Santo tenha também ministrado ao coração de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E é isso aí, galera. Vamos pra cima. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau.